difícil fazer esse tipo de coisa, que eu gosto do contato físico com vocês, mas devido à situação do coronavírus temos que ficar em casa. Então eu vou tentar ser clara, objetiva, direta, para a gente fazer uma troca sobre esse conteúdo do trovadorismo. Queria muito estar presente com vocês para falar sobre isso, vocês sabem como eu me empolgo nessas aulas, mas vamos fazer o que podemos por enquanto, ok? Bom, vamos contextualizar na história o trovadorismo. Por que é importante a gente começar fazendo isso? Porque a produção literária nada mais é do que o reflexo do período histórico. Esse homem que está vivenciando essas situações, naquele momento, naqueles lugares, ele vai refletir na hora de escrever todo esse contexto histórico. Por isso que é importante a gente poder identificar o contexto para poder perceber nas manifestações literárias como que isso aparece. Então vamos lá. O trovadorismo é uma escola literária que acontece na Idade Média, e aí a gente está falando aproximadamente entre os séculos 12 e 14. Por que aproximadamente, não exatamente? Porque na literatura a gente não pode dizer, olha, começou hoje, dia 1, e ela termina no dia 26, X meses, X anos depois. Por quê? Porque as obras, elas em si que vão delimitar o período histórico, o período literário, perdão. Então, numa determinada época, as pessoas vão escrever seguindo um modelo. Até que alguém comece a escrever um pouquinho diferente, aí surge uma nova manifestação literária, ok? Então, aí entre os séculos 12 e 14, a gente vai ter a Idade Média, que é o período do trovadorismo. A gente tem a consolidação de Portugal como um país independente. Por quê? Porque a gente tinha o Império Romano dominando o mundo. Com o enfraquecimento do Império Romano, os países, os territórios começam a se consolidar e ter sua própria independência. Aí a gente tem também a reconquista da Península Ibérica, ali região de Espanha, Portugal, sul da França principalmente. Essa região, ela volta a ter autonomia, e a gente vai ter o seguinte, que língua era falada? Se a gente tem a expansão do Império Romano, a gente tem o latim, que era a língua utilizada por eles. Como o Império Romano enfraquece, aí os países começam a se consolidar, misturam-se os dialetos das regiões e começa-se a desenhar uma nova língua. Começou nesse período uma língua que a gente chama de galego-português, que são os primeiros registros escritos que existem na literatura portuguesa. E olha que legal, podia ser uma carta, podia ser um relatório, podia ser um registro histórico, mas o primeiro registro é poesia, e isso é lindo, maravilhoso, né? Bom, e a gente sabe que a Idade Média, o que vigorava na sociedade, o modelo de sociedade que existia, era o feudalismo, ok? O que a gente tem também? Teocentrismo. Teocentrismo é Deus, Deus, centrismo, centro. É Deus como o centro do universo, o centro do mundo. Se Deus é o centro do mundo, existe um poder e uma influência muito grande da Igreja Católica, não só na sociedade, mas em tudo, no poder, em tudo. Então existe teocentrismo e presença forte, influência forte da Igreja Católica. O que nós também temos? As cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram entre aspas, as missões que eles faziam de caráter religioso, iam em outras regiões, iam explorando outras regiões. E a sociedade, ela era em forma de pirâmide. Separei uma imagem para vocês. A gente tem na base os vassalos. Vamos lembrar o que é suzerano e vassalo na sociedade medieval. Suzerano é o senhor, vassalo é aquele que tem a obrigação de servir, é o servo. Então, nessa pirâmide, a gente tem a base, os servos, os vassalos, os senhores, os cavaleiros, os senhores feudais, os cavaleiros, depois a nobreza e o clero. Eu queria fazer só um parênteses aqui. Ali onde está senhores e cavaleiros, a gente tem a baixa nobreza e o baixo clero também, tá?
Quando eu digo nobreza e clero, eu estou dizendo alta nobreza e alto clero. É muito importante a gente também diferenciar isso. E no topo, os reis, ok? Era mais ou menos dividida dessa maneira a sociedade nesse período. O que a gente também tem? A produção literária, ela era feita na corte. Por quê? Como a gente está falando de século XII, XIII e XIV, a gente tem que lembrar que a população ela não era alfabetizada. A população era analfabeta, em sua extrema maioria. Então, os poucos que tinham acesso à leitura e à escrita eram os nobres. Então, por isso, a produção literária ela é feita completamente num ambiente de corte, ok? A gente tem o início da expansão marítima portuguesa, as grandes navegações, posteriormente a ida para as Índias, a descoberta do Brasil e todo esse contexto. A ida de Vasco da Gama à Índia, como eu coloquei, a fundação da Universidade de Coimbra, é bem antiga, né? A gente tem alguns surtos e epidemias, bem parecido com o que a gente está vivendo hoje com o Covid-19. O comércio ele começa a expandir porque com as navegações, as cruzadas, existia muita viagem, muita circulação de pessoas, então começou a propiciar o aumento do comércio. Formação de uma sociedade portuguesa. Como o Portugal começa a se consolidar como um país, a sua própria população também começa a se consolidar, formando uma sociedade com um determinado perfil já, o caráter já cultural deles. E isso vai coincidir também com o início das produções literárias do trovadorismo, como eu disse antes. Os primeiros registros são poesias, e são poesias do trovadorismo, ok? E eu também coloquei que o trovadorismo é a primeira manifestação literária em língua portuguesa. Maneiro, né? Então, isso é uma grande relevância. Lembrando, gente, que estamos falando ainda de Portugal, ainda não tem produção no Brasil. Principais cancioneiros. O que eram os cancioneiros? Eram os conjuntos, como se fosse uma coletânea das poesias, das canções, que a gente vai chegar lá. Depois eu vou dar um nome certinho para as coisas. Então, os cancioneiros eram como se fosse uma coletânea das produções literárias da época. Os principais são cancioneiros da Ajuda, da Vaticana, da Biblioteca Nacional de Lisboa e da Virgem Maria. São nomes que é legal vocês terem em mente, ok? Os principais representantes desse período: Dom Afonso X, Dom Dinis e Dom Duarte. Percebam, todos são dons, né? Elite, nobreza. Como que era feita a produção literária no trovadorismo? Eram poesias que na época eram chamadas de cantigas. Por que cantigas ou canções? Mais comum cantigas, tá? Porque eram poemas musicados. Sempre havia o acompanhamento musical de um instrumento. Ah, por que, professora? Vamos pensar, por exemplo, como a maioria da população, mesmo a nobre, era analfabeta, para ter acesso era muito melhor cantar, porque eles não teriam como ler. Então alguém ia, cantava, eles ouviam as canções, as cantigas, e aí a literatura conseguia ser mais difundida a mais pessoas, as pessoas tinham mais acesso dessa maneira, ok? As trovas, como eu coloquei aqui, eram poesias feitas para serem cantadas, todas elas, nenhuma não era assim. Alguns dos instrumentos que eram comuns de acompanhar: lira, harpa, viola, flauta. E os trovadores todos sempre pertenciam à nobreza, já que eles, né, tinham acesso à leitura e a maioria da população não. Até aqui tudo bem, gente? Agora vamos ao tipo de texto que era produzido. Os tipos de cantigas a gente divide em dois grupos: cantigas líricas, amorosas, e cantigas satíricas. A cantiga lírica se divide também em duas: cantiga de amor e cantiga de amigo. E a cantiga satírica também são duas: escárnio e maldizer, beleza? Vamos especificar uma por uma. Como era a cantiga de amor? A cantiga de amor, o eu lírico era sempre um homem
Vamos lembrar eu lírico, gente. Eu lírico é a voz do poema, é o discurso presente no poema, não é o autor, ok? Então, o sujeito que produz, que a voz desse poema, o eu lírico, é sempre masculino. Ele canta para quem? Para uma mulher, que é uma mulher amada. Essa mulher vai ser chamada nos textos de senhora, minha senhor. Esse aqui eu quero destacar. Antigamente não existia feminino de senhor, não existia senhora. Então, minha senhor é o mesmo que senhora, ok? Então, esse eu lírico masculino vai cantar para essa senhora, sempre uma mulher. Esse eu lírico é um homem aflito, sofredor e coitado. Coitado no sentido da coita. Cuidado com a palavra coito, que é totalmente diferente, hein? No sentido da coita. O que é a coita? É o sofrimento amoroso. Então, esse eu lírico é sempre um homem que sofre muito por essa mulher. Ele morre de amores por ela. E como essa mulher, ela é sempre idealizada pelas qualidades que ela tem, e ela sempre tem, qualidades morais, sociais e físicas. Ela é uma mulher sempre muito bonita, da elite e de moral ilibada. Era uma mulher ideal. E que esse homem vai sofrer eternamente por causa dela. Como que os sentimentos são expressos? O amor por uma mulher inacessível, que a gente vai chamar de vassalagem amorosa. Ela é uma suzerana e ele é um vassalo. Olha como é que o contexto histórico influencia agora na obra, a gente consegue perceber. Ok? Em que cenário essa história, essa cantiga de amor, ela acontece? Sempre no ambiente da corte, é sempre no ambiente da elite, ok? A cantiga de amigo tem características bem diferentes. Primeiro que o lírico é feminino. Ah, então uma mulher que escreve? Não necessariamente. A voz, o discurso é feminino. É sempre uma mulher que está cantando para um amigo. Só que amigo é tipo a gente quando tem um crush. Ah, meu amigo. Não é amigo. Amigo aqui é o namorado dessa mulher. Como que é esse eu lírico? Quais características dessa mulher que é o nosso eu lírico? Ela é bonita, ela é graciosa, só que diferente da cantiga de amor, ela é uma mulher camponesa. O que acontece? Na cantiga de amor, a mulher é da elite e um homem é vassalo e canta para ela. Na cantiga de amigo, a gente tem uma mulher camponesa, ela não pertence à elite e é ela quem canta, ok? E ela canta para quem? Para esse namorado, esse amigo que é mentiroso, traidor, só que ele é muito gato. É o boy lixo. O que acontece aqui? A gente tem um cara que vai naquela menina ali do campo, mais ingênua, fica com ela, faz promessas, realiza um amor carnal. No entanto, ele promete que vai voltar, vai embora, some e nunca mais volta. E ela fica sofrendo por esse homem que mentiu para ela, mas ela acha ele bonito, ela continua gostando dele, beleza? E como que o sentimento é expresso na cantiga de amigo? É sofrimento por sentir saudades do seu amigo, né, do seu namorado que abandonou. E o cenário também diferente da cantiga de amor, que é um cenário de palácio, um cenário de corte. Aqui a gente tem um cenário pastoril, é o campo, é a praia, é o mar, é sempre um ambiente mais ameno, ok? Na cantiga de escárnio, o que a gente tem? Ela é uma crítica indireta, tipo as indiretas que a gente manda hoje em dia. Ela é uma crítica indireta. Ele nunca fala para quem é essa crítica, nunca é nominal, é uma crítica genérica, assim. E a linguagem ela é bem trabalhada. E ele vai, como ele é indireto, a gente vai ter ironias, trocadilhos, ambiguidades, de maneira a deixar no ar e a carapuça servir. Já a cantiga de maldizer, presta atenção no nome, é dizer mal, ela é uma cantiga que é uma crítica direta, ele cita o nome da pessoa satirizada para difamar, tem essa intenção mesmo de difamação, apresenta também uma linguagem trabalhada, só que é comum agressão verbal, por exemplo, palavrões.
Então vamos voltar aqui só para a gente recapitular. Cantiga de amor, o eu lírico masculino canta para a mulher amada. Ele é um vassalo, ela é uma suzerana. Ele é um sofredor e ela é uma mulher inatingível, perfeita e da elite. O ambiente palaciano, corte, e esse amor ele nunca vai se realizar. Na cantiga de amigo a gente tem um eu lírico feminino que canta para o seu amigo ou namorado que foi embora, que enganou, que mentiu, que traiu. O ambiente é o campo, é um ambiente pastoril. E esse amor ele se realizou, tá? Na prática. Só que esse cara foi embora e nunca mais voltou. Nas cantigas de escárnio e maldizer, quais são as diferenças? Escárnio, crítica indireta, ironia, ambiguidade, nunca revela a pessoa que está sendo criticada. Cantiga de maldizer, crítica direta, fala o nome da pessoa, com a intenção de difamar essa pessoa. E pode até ter palavrões e tudo mais. É como se fosse hoje em dia, o cara ia pegar o violão, cantar e falar: Joãozinho, você fez tal coisa comigo. Ia ser assim, literalmente dar o nome da pessoa, ok? Novelas de cavalaria. Eu acho que sempre que eu penso em Idade Média, nesse período medieval, eu lembro dos filmes. Rei Arthur, esse tipo, Coração Valente, esse tipo de filme. E é exatamente isso. O que são as novelas de cavalaria? São as narrativas que contam essas aventuras dos cavaleiros medievais, que é um homem sempre temente a Deus, honrado, que tem o código de honra, leva isso a sério, que ele é dedicado ao seu suzerano, ao seu senhor, né? Ele é um vassalo. Aí a gente tem como exemplo a lenda do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, que era o chamado diadema do Santo Graal, né? Porque eles vão em busca do Santo Graal, daí eles têm os desafios e tudo mais, ok? Aí eu recomendo para vocês fazerem todos os exercícios desse capítulo, que estão bem legais, mas eu citei alguns especificamente aqui, ok? Bom, espero que Trovadorismo tenha ficado de boa. Segue lá no meu Instagram como canal para tirar dúvidas de vocês. Estou à disposição, tá bom? Beijo. Tchau, galera.